Deuteronômio, capítulo de número 31. Nós estamos chegando, portanto, ao final de um dos grandes líderes, quando ele completou o seu trabalho, que ele encerra no final deste capítulo, deste livro de Deuteronômio. Ele encerra a sua carreira, quando Deus chama ele para estar perto dele, e ali ele morre aos pés do Senhor, o único. E ele preparou um sucessor. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre este aspecto. E eu gostaria, se você já conhece a Bíblia toda, já sabe, eu já conheço tudo isso, nunca é demais você ler mais uma vez. Sempre haverá uma palavra nova para te ajudar. Em outras palavras, esteja sempre abertos a aprender. Vamos ler então o capítulo 31, versos 1 até versos de número 13. E vamos comentar mais um pouco à frente depois, mas vamos ter um tempo para isto. Eu tenho lá 51 minutos, né? 8h51. As últimas disposições de Josué, sucessor de Moisés. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sehon, a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo tudo que o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhes disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, diz ele, não temas, nem se atemorize. Continuando a leitura, a lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos, e há uma razão. Esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levassem a arca, a aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, o vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Para quê? Para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus.
todos os dias que viverdes sobre a terra, as quais ides passando o Jordão para possuir. Até este ponto, por favor. Senhor amado, nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra, que a nossa mente esteja aberta, que o nosso coração também esteja atento, que possamos, ó Deus, até com silêncio entender e ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar com esta palavra. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti para isto, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós sabemos que a lei ela dá disciplina. A pior coisa que tem nesta vida, irmãos, é uma pessoa sem disciplina. Disciplina é uma coisa que traz vida para as pessoas. Disciplina no lar, na família, né? Tristeza para uma mulher é quando casa com um homem que não tem disciplina. Aquela pessoa que não liga muito para as coisas, que está vendo as coisas quebrar, mas não para consertar. Vai tomar banho, joga a toalha no chão, deixa o sapato em qualquer lugar, dentro da sala, em qualquer lugar. Isso é horrível. Muitos casamentos são até atrapalhados por causa disso, que a pessoa não tem disciplina. O homem e a mulher precisam ter disciplina, e a lei, ela é colocada e foi colocada para dar disciplina. E essa disciplina não é no contexto de machucar, não. É no sentido de ajudar para que as pessoas possam viver uma vida diferente. Todos nós devemos ler a palavra do Senhor para compreender a razão das Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia não é só textos isolados ou versículos. E é muito triste, muitas pessoas, infelizmente, só conhecem versículos decorados. E isto dificulta a você compreender o panorama. Na jornada, minha garganta está um pouquinho ruim, por isso eu estou com pigarro. E eu não tomei uma com limão. Olha como é que a pessoa ri. Diz que tomar uma asinha com limão é bom para tirar da garganta, mas eu não tomo, né? Então, vou ficar com pigarro, que é mais tranquilo. Portanto, é importante nós entendermos a Bíblia. Não ficar só com versículos isolados. Eu preciso saber como funciona. Porque a Bíblia é um mapa que teve início em Gênesis. O que diz Gênesis capítulo 1, verso 1? Leia, ouça. Não, fale para mim. No princípio teve início. Onde é que você sabe sobre Deus? Do início da Bíblia. Porque a terra era sem, e mais o que? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, funciona a cabeça, não é isso? Funciona a mente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi, o que está escrito lá em Gênesis, em Apocalipse? Dá uma chegada lá para você ver. Eu não tenho pressa, eu tenho tempo para... E eu vou ficar bastante tempo olhando isso, porque eu não tenho pressa. Eu quero que você entenda. Então nós tivemos lá, no princípio, não tinha nada. O Espírito parava. Houve o início aqui, como ele vai encerrar? Como vai ser encerrada a Bíblia? Está encerrada aqui no final. Apocalipse 22.
verso 18. Se você sentir sono, pode dar uma cochilada que eu deixo. A conclusão do livro. Quando fala a conclusão do livro, não é só o Apocalipse, que foi a revelação final de João. Nós estamos dizendo, é a conclusão da Bíblia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, ouça bem, a sua parte, a árvore da vida da cidade santa e as coisas que se acham escritas neste livro. E aqui nós temos o testemunho. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Aqui nós temos a conclusão deste livro. Começa com Gênesis e vai terminar aqui. Então tudo que nós temos aqui dentro deste contexto, que chegamos de Gênesis e Deuteronômio, Josué, e vamos seguir, é como que um mapa ou um rolo, porque naquele período era escrito nos rolos para poder guardar, não havia livros. Por isso nós temos que botar na nossa cabeça que a Bíblia é como um rolo. Ela começou a desenrolar em Gênesis, aí você viu o primeiro Gênesis, aí você vai rolando para lá, vai aparecendo nos outros livros. Eu estou botando só para você entender. Ela chega então lá na conclusão em Apocalipse. A igreja espera o quê? Qual é a esperança da igreja? A volta do Senhor, que vem, diz ele, venho sem demora. E ele, Apocalipse, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Você está entendendo? Ele está falando de comportamento de vida cristã. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, ele disse a razão: vou levá-los para uma terra que vou dar para vocês. Ali vocês vão criar seus filhos, formar uma família, uma nação, um povo separado. Por isto, ao fazer esta aliança, era dar passos em busca das promessas. Daí surgem, ouça bem, daí surgem as alianças. Deus foi fazendo alianças em todas as épocas até chegar o final. Então essa aliança vai prosseguir com Cristo. Cristo é uma promessa da aliança, de resgatar. Mas só para nós começarmos a entender. Só como lembrança para você, como este rolo desenvolveu. Quem foi chamado de Ur dos Caldeus? Aqui no meio. Ó. A Bíblia diz que ele estava lá em Ur dos Caldeus quando Deus o chamou. Foi Pedro, foi José ou foi Abraão? Ó, Abraão. O que Deus disse para ele? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não entrou na terra prometida, é claro, mas ele mostrou qual seria o trabalho dele. Ele iria fazer um trabalho das gerações, porque a Bíblia é formada por gerações. Depois de Abraão, quem surge no cenário? Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão, da promessa. Depois de Isaac, quem foi o patriarca? Jacó. Quantos filhos Jacó teve?
A mulher dele. Ô Lúcia, fala, Lúcia. Não tem te visto, hein, Lúcia? Estou te vendo. Quantos filhos teve Jacó? 12. O primeiro dele, qual era o nome? Não bonito. Meu pai teve um bom gosto, né? Mas só que Rubem pisou na bola. Aquele. Depois de Isaac veio Jacó. E Jacó teve um filho, que foi aquele que foi preparar lugar para os descendentes do seu pai. Qual era o nome dele? José. Qual foi o trabalho de José? Ir para o Egito, e ali ele se tornou governador do Egito. Qual é a razão? Para proteger toda a geração de Abraão que foi parar lá no Egito. Ali ele criou o espaço, seus irmãos vieram, e o seu pai também chegou, e ali eles foram protegidos. Então você descobre que nós temos uma linhagem: Abraão, Isaac, Jacó e José, que faz parte desse primeiro encontro, onde eles ficaram. Muito importante, mas só para você, eu sei que você sabe tudo isso, mas só para melhorar um pouquinho mais ainda. Então José foi o protetor para toda a família que iria ser formada ali no Egito. E ali cresceram, se multiplicaram. Só para você ter uma ideia, quantas pessoas, nós já estudamos isso, hein? É prova. E a pessoa que baixar a cabeça, eu pergunto. Levante a cabeça. Quantas pessoas desceram para o Egito da família de Abraão? Setenta 70 pessoas da família foram para lá. Destas 70 se tornaram um povo tão grande que os egípcios não queriam que eles ficassem lá. Por quê? Porque o número deles era o maior e eles estavam com medo de eles tomarem conta e botar eles como escravo, porque os hebreus eram escravos. Então desceu 70. Parabéns para você que está estudando bem a Bíblia. No Egito eles se multiplicaram. Foi o tempo de quê? De sofrimento. No Egito eles passaram por grandes lutas. Por quê? Porque devido a eles estarem com uma geração muito grande, os egípcios começaram a usá-los como escravo para fazer tijolos e fazer trabalho braçal muito forte. E diz as escrituras, estou dando só um histórico para a gente seguir aqui um pouquinho mais. Então eles se prepararam ali, sofreram bastante ali, passaram uma luta tremenda, até o momento quando eles clamaram a Deus. Foi quando Deus então faz, e agora entra em cena o outro personagem. Quem é que entra em cena agora? Não, desse lado aqui. Agora, quem que vai entrar em cena agora? Moisés. Moisés então é chamado para tirar o povo do Egito, e ele vai conduzir, como nós já chegamos aqui, uma pequena leitura, né? Então ele é chamado para exercer o seu ministério. Daí o Senhor tirou para os levar à terra, e isto levou um período de 400 anos. Período grande. É isso, Robson? Eu estou com um professor ali, meu filho. Eu fico até meio constrangido. Se eu errar, me corrige. Foi um período de 400. Nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu assim 400 anos. Para poder se formar. Muitos que foram para lá não chegaram à terra prometida. A grande maioria nasceu outra geração para ir para a terra prometida. Então agora nós temos aqui o cenário de Moisés.
Este é o tempo, creio eu, muito importante no livro do Êxodo até, e agora é Deuteronômio. Então você descobre aqui que Moisés, ele trabalhou de Êxodo. Segundo livro depois de Êxodo, qual é? Levítico? O outro? Você viu como é que a pessoa estuda, mas não guarda? Esse é o objetivo do CETEB. O que é, Luiz? CETEB é o quê? Ensinar quantos livros tem a Bíblia. A Bíblia tem, ouça bem, não me responda se não souberem. A Bíblia tem 80 livros, 120 ou 66 livros. Então você estudou. 66. Foi legal. Moisés foi um líder forte, que no decorrer, apesar de ter dito para Deus, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei, ele colocou um monte de obstáculo para Deus não dar ele a tarefa. Ele tentou, vamos dizer assim, fechar, não dá para mim, isso não é comigo, né? E Deus falou, não, mas eu não sei falar. Você não precisa falar, eu mando alguém para falar para você. A única coisa que eu quero é você caminhar. Então nós temos aqui agora o tempo de Moisés, de Êxodo até Deuteronômio, quando ele chega ao fim do seu ministério. Então você já coloca na sua mente, o ministério de Moisés durou esse período destes livros. Para quê? Moisés foi um líder forte, que no decorrer do seu ministério, ele deu ao povo leis para governar. Ele criou todos os princípios para que eles pudessem seguir a Deus. Então, vamos entender, Moisés era um legislador, porque foi ele que subiu ao monte para escrever na pedra os mandamentos. Então você coloca na sua mente, Moisés era um grande legislador, e ele trabalhou, e ele entregou depois para Josué, levar para lá um povo com leis, governo, princípios. Por quê? Porque no Egito eles não tinham princípios, viviam numa ignorância, porque lá não temiam a Deus. É muito importante, irmãos, nós começarmos a descobrir mais a Bíblia. Vamos então fazer algumas reflexões em leituras. Capítulo 30, volta para trás, 15 a 20. Capítulo 30 do mesmo livro de Gênesis, de Êxodo, Deuteronômio. Pronto, resolvido. Vou pedir agora a você que leia comigo alternadamente. A vida ou a morte? Nós estamos vendo aqui, Moisés colocando para eles a base para eles vencerem. Vamos lá. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte ou o mal. Verso 16. Só para você entender. Você parou para ver quantos itens tem nesse versículo 16? Ele aqui está dando a base, como também ele diz, você pode escolher o bem ou o mal. Esse é um problema seu. Volte a ler novamente 16, com bastante cuidado. Se guardardes os mandamentos que hoje te ordeno, qual é? Que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, então viverá e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual
passas para possuí-la. Então você está dizendo que Moisés reúne todo o povo e dá esses princípios. Verso 17 eu leio: porém, se o coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servirdes, que vai acontecer? Verso 18. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Verso 20: amando ao Senhor teu Deus, dando a vida à tua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Olha lá, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que Deus fantástico, como ele faz as coisas, dando. Então Moisés foi um grande líder, e ele trouxe princípios. Porque, meus irmãos, vamos pensar, como esse povo poderia entrar na sua terra, cada um iria ter sua própria propriedade, vamos assim entender, se eles não tivessem os princípios de Deus. Como seria o comportamento deles se eles não tivessem a base? Podemos colocar hoje em prática, nós, como você vai desenvolver a sua vida cristã se você não tiver as bases bíblicas na sua vida? E é fácil notar, porque tantas pessoas chegam na igreja, passam um período, mas não se mantém na igreja e sai e volta para o mundo. Por quê? Porque não permitiu que as leis divinas entrassem na sua própria vida. E não estamos falando de castigo, não estamos falando de roupa, de vestimenta, nada disso. Porque o que governa o homem, o ser humano, é o que está no seu coração. Então, muitos não conseguem, chegam para a igreja, mas eles não têm interesse em aprender, ou deixar que a palavra invada o seu coração, entre na sua vida. Para quê? Para que a sua mente possa mudar, e a sua mente ser uma mente consoante às promessas de Deus. Senão você não vai conseguir. É como aquele que quer deixar de fumar. Ele quer deixar de fumar, mas não consegue. Por quê? Porque ele pede o camarada vai fumar, oferece um cigarrinho, aí ele, também esse é o último. Você já viu? Todo ele faz. Todo fumante é assim. Ele falou: eu tenho que deixar de fumar, não vou mais fumar, eu prometi. Mas esse vai ser o último, hoje. Amanhã ele volta a fumar. Por quê? Porque ele tem que criar dentro dele o propósito. Você só faz errado se você quiser. Só se você desejar. Porque você pode ter autoridade sobre você mesmo de não fazer. Por quê? Porque a palavra entra e ela se torna uma autoridade na nossa vida. Ah, pastor, mas ainda... É claro, a gente tem... A vida é assim mesmo. Nós precisamos entender que se você não tiver enraizada na sua vida a palavra de Deus, os princípios... Eu não estou falando de doutrina de igreja. Eu estou falando dos princípios de Deus. Quando eles entram na nossa vida, eles moldam a nossa vida para servir a Deus. O que vai acontecer é exatamente isso. Por que a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque ainda depois de velho não se desviará. Por quê? Porque aquilo que você colocar no princípio será a base. É o que nós fazemos na escola bíblica.
ajudando crianças que precisam. Portanto, no capítulo 31 e verso 9, diz a palavra do Senhor aqui para mim e para você. Capítulo 31, verso 9, na lei. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi. Para quê? Para que levavam a arca da aliança do Senhor, de modo, e a todos os anciãos. Verso 10 diz: ordenou-lhes Moisés, dizendo ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão da festa dos tabernáculos, quando todos se reuniam, ele falava assim: você precisa reunir todo mundo, você não pode deixar de ler. E ele disse a razão, por quê? Porque há pessoas novas, há pessoas chegando. Alguém vai me dizer assim: ô bispo, mas acontece o seguinte, que na igreja aqui, o senhor está falando sobre o Velho Testamento, o senhor está falando muito. A pergunta é: temos sempre gente nova dentro da nossa comunidade aqui, que não teve experiência, então nós somos obrigados também, para os mais antigos, é para recordar, e para aqueles que estão iniciantes, aprenderem. Por isso nós, como pastores aqui, temos que fazer isso. Nós somos obrigados no sentido maior, de preocupação, em fazer com que cada pessoa entendam a Bíblia, porque ela vai ajudar na construção do homem e da mulher que Deus quer que você seja. Portanto, os princípios para tornar uma geração forte, a lei não pode ser deixada para trás. Por quê? Porque os novos não sabem, os novos não entendem, e se você não falar, eles vão se perder e não vão ter como se preparar para chegar ao lugar que eu quero que eles cheguem. Então nós temos aqui alguns assuntos mais. Deus fala para Moisés: seus dias chegou. Ele fala para Moisés: Moisés, você, rapaz, está chegando ao final. Sua chance de viver já passou. Seus dias estão chegando nos seus limites, né? E agora você vai passar o bastão. Agora você vê uma outra leitura muito interessante. Versículo 24 do capítulo 31. Olha o que está escrito. Eu espero que você não se canse. Eu espero que você não se canse. E eu espero que você saia daqui sabendo que isso é importante. O livro da lei posto ao lado da arca. Depois que falou todas essas coisas aqui, ele disse que ainda vai haver rebeldia. Ele falou tudo isso. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. E ele disse a razão: porque conheço a tua rebeldia, a tua dura serviço, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Que coisa séria, irmãos. 28, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras contra eles, por testemunho tomarei o céu e a terra, porque sei, versículo 29, leia, porque sei que depois da minha morte, por certo, procederei corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque farei mal perante o Senhor,
provocando a ira com as obras das vossas mãos. E aqui Moisés vai proferir o seu cântico, umas canções lindas. Ele vai mais à frente, não vamos falar hoje, ele vai proferir as bênçãos para cada tribo: Rúben, Simeão, Levi, Judá, todos eles. Ele vai dizer na sua terra como você será no seu futuro. Isto é muito importante, irmãos. Deus fala então para Moisés: seus dias chegou, você vai sair desta vida. Chamou Josué vai ficar com vocês. Deus vai dar a Josué: eu vou caminhar com você, Josué, eu vou seguir com você essa jornada. Lembrando, sempre, olha para mim, sempre Deus prometeu caminhar junto. Ouça o que eu vou te dizer. Ele pode caminhar com você todos os dias da sua vida. A pergunta é se você permite a Ele caminhar com você. Você está entendendo? Ele quer saber se você permite, porque Deus não vai invadir a sua privacidade, o seu ser. Ele só anda com você se você quiser. Mas para Ele andar, Ele exige um comportamento, exige princípios, e são estes princípios com os quais Deus trabalha. Ele trabalha com os princípios que Ele estabelece dentro do nosso coração. Você veja, você tem um celular na mão aí? Tem? Não, ninguém tem, graças a Deus. Todo mundo deixou em casa. É verdade, pelo menos não ouvi nenhum bater. O que você bota lá no seu celular? Seus contatos, né? Você quer saber, você vai lá na carinha, clica, sai, né? É assim? Ali você bota. Deus coloca os seus contatos dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do seu ser. E a hora que Ele quiser, é só Ele clicar, ou você clicar Deus, porque está lá aquilo que Ele quer e que Ele deseja para o seu seguir. Então, não há como reclamar. Coloque o livro junto à arca. Isso será testemunho de que eu avisei, de que eu falei, disse Moisés. Vocês não terão como reclamar, porque eu estou dando os princípios estabelecidos por Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Meu irmão, é cansativo seguir a Deus, muito cansado. É cansativo, aliás, seguir a Deus, porque você tem que estar atento aos princípios. Você quer que Ele abençoe a sua casa? Ande com Ele. Você quer que Ele abençoe a sua empresa? Ande com Ele. Não é só no andar falar. Não adianta botar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, isso não resolve. Só serve para empoeirar a Bíblia. Ande com os princípios de Deus na sua vida, no seu coração, e tudo que Ele tem irá lhe alcançar. Como diz o texto, as bênçãos do Senhor vai te perseguir, no bom sentido. Mas a base é: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé no instantinho.